ser os instrutores e assistentes. Fique à vontade, meu irmão. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos em nome do Senhor Jesus, para mais este momento de estudo, mais este momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E hoje aqui nos encontramos para atendermos a um convite com alegria, com satisfação, convite da Casa Espírita Seara do Divino Amigo, mais conhecida como SESDA, de Sacramento, Minas Gerais, a cidade do apóstolo da caridade, Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, conforme nós sabemos, realizou um trabalho enorme de semeadura do Evangelho lá pelos idos do ano 1900, inclusive iniciando o Evangelho no Lar por volta do ano 1904, neste mesmo horário, às 9 da manhã. E os nossos irmãos da Casa Espírita Seara do Divino Amigo, dando continuidade a este trabalho de semeadura do Evangelho, em nome de Eurípides Barçanufo, de Bezerra de Menezes, Chico Xavier, de Jesus de Nazaré e tantos outros amigos espirituais, estão aqui realizando este trabalho e estamos aqui participando deste banquete espiritual com uma gratidão enorme. Então hoje aqui nos encontramos e agradecemos a Deus pela vida, agradecemos a Jesus por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos não podemos deixar de agradecer pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E eu particularmente não posso deixar de agradecer pela confiança destes amigos da Casa Espírita Seara do Divino Amigo, de todos vocês que aqui se fazem presentes nestas páginas virtuais. Então hoje, conforme escolhemos para estas reflexões acerca do Evangelho de Jesus, buscamos em o Evangelho do Cristo, lá no Sermão do Monte, quando ele nos falou acerca das bem-aventuranças, ele nos disse da seguinte maneira: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Conforme nós encontramos aqui no início do capítulo 10º de O Evangelho segundo o Espiritismo, mas escolhemos para as nossas reflexões aqui no capítulo 10º de O Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do item perdoai para que Deus vos perdoe, o item de número 4. Item de número 4, quando os espíritos amigos nos falam exatamente acerca de misericórdia. Também buscamos nas palavras de Emmanuel, que ele faz um estudo acerca deste item número 4, uma frase deste item número 4, no Livro da Esperança, no capítulo de número 25, que ele deu como título Donativo da Alma. Que tipo de donativo nós estamos verdadeiramente ofertando aos nossos irmãos de jornada? Mas conforme nós encontramos lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, Jesus nos falou acerca de várias felicidades que nos aguarda ou que nos aguardam de acordo com o nosso trabalhar, de acordo com o nosso progredir. Jesus nos falou acerca daqueles aflitos que serão consolados. Conforme o nosso irmão Walter falou agora há pouco, sem sombra de dúvida que todos nós precisamos de consolo, porque todos nós estamos passando por aflições, mas em especial neste momento nós rogamos para que todos nós façamos uma corrente magnética de oração, de boas vibrações
àqueles nossos irmãos que se encontram em guerra. Sem sombra de dúvida, milhões ali naquela região se encontram em aflição, tendo que fugir dos seus próprios lares, tendo que fugir do seu país para buscar asilo, buscar abrigo em outros lugares. Que possamos orar ao Deus Pai, que possamos orar a Jesus, aos espíritos amigos, que possam continuar e sem sombra de dúvida que continuarão dando a assistência necessária e encontrando corações amigos aqui na terra para auxiliar a todos os necessitados. Então Jesus também disse sobre a necessidade da brandura. Bem-aventurados os brandos, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Estamos precisando de paz no mundo e precisamos, sem sombra de dúvida, instalar por esforço próprio esta paz no nosso mundo interior. Se queremos a paz do mundo, se queremos auxiliar para e pela implantação da paz no mundo, é preciso que pacifiquemos o nosso mundo interior. Jesus nos fala também que todos aqueles perseguidos, eles serão atendidos, serão socorridos, receberão de acordo com as suas necessidades. Então Jesus nos falou no Sermão do Monte sobre tudo isto, mas é preciso que nos esforcemos, é preciso que façamos a nossa parte, é preciso que façamos aquilo que assumimos o compromisso no plano espiritual. A nossa missão aqui na Terra, sem sombra de dúvida, que é o trabalho no bem. Não estamos aqui na Terra em uma colônia de férias. Não estamos aqui na Terra a passeio. Sem sombra de dúvida que estamos aqui para realizarmos em primeiro lugar e acima de tudo a nossa transformação, a nossa melhoria, a nossa iluminação espiritual. E chegando aqui no item de número 4 do capítulo 10º de O Evangelho segundo o Espiritismo, nestas bem-aventuranças, quando Jesus nos falou acerca de misericórdia, ou seja, ser compassivo, ser piedoso, ser caridoso, ser benevolente, ser humano, ser clemente. Sem sombra de dúvida que tudo isto nós precisamos. Não podemos falar isto apenas para os outros, porque quando nós falamos, estamos falando em primeiro lugar a nós mesmos, porque quando nós falamos, os nossos ouvidos estão mais próximos da nossa boca que está falando, então somos nós os primeiros a ouvirmos a nossa fala. E se estamos aqui falando, repetindo constantemente acerca do Evangelho de Jesus, é porque somos os mais necessitados de todos de ouvirmos, internalizarmos e praticarmos os ensinamentos do Cristo. Então, iniciando este item de número 4, os Espíritos Amigos nos dizem da seguinte maneira, que a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Então aqui eles nos chamam a atenção que aquele que não pratica a misericórdia, aquele que não se esforça em praticar a misericórdia, que é este complemento da brandura, ele não terá condições de realmente colocar em prática a paz aqui no mundo. E ainda ele diz, ela consiste, ou seja, a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. No perdão das ofensas, esquecimento do mal que a outra criatura tenha feito contra nós. E ainda ele acrescenta que o ódio e o rancor denotam alma sem elevação. Então aqui não precisamos fazer muito esforço ou muitos esforços para descobrirmos a nossa condição evolutiva. Então muitos companheiros, muitos de nós ficamos questionando para nós mesmos
Será como eu estou? Em qual degrau da escada evolutiva eu me encontro? Será que eu sou ou será que eu já estou numa condição de uma alma iluminada, de uma alma mais esclarecida? É só observarmos esta frase que os espíritos amigos colocaram aqui, que o ódio e o rancor denotam, ou seja, demonstram alma sem elevação. Então, se ainda guardamos no nosso coração, na nossa consciência, no nosso interior, rancor, ódio, ressentimento contra alguém, já é a resposta da nossa condição evolutiva, alma sem evolução, nem grandeza de espírito. E aí ele acrescenta: o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada. Então aqui, neste caso, se queremos realmente esta resposta da nossa condição evolutiva, se eu, se você, se cada um de nós já colocamos em prática este esquecimento, este perdão verdadeiro, aí sim nós já nos encontramos ou já estaríamos numa condição de uma alma elevada, porque o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Então aqui a alma elevada, por mais que eu tente tirar ela daquela condição de equilíbrio, não irei conseguir, porque ela está acima, ela está num padrão vibratório muito diferente do meu. É tipo você querer sintonizar uma rádio FM buscando na AM. Então, sem sombra de dúvida que você não irá conseguir sintonizar esta rádio. Então, você querer entrar em sintonia com uma alma elevada, é preciso que você se eleve. Então, é por isso que os espíritos amigos nos chamam a atenção em relação às companhias que nós elegemos para a nossa caminhada, que se queremos realmente a companhia de bons espíritos, é preciso que nos esforcemos em assemelharmos-nos a eles. Então, sem sombra de dúvida, é preciso que nos tornemos pessoas melhores se queremos a companhia de espíritos melhores, espíritos bons, porque as nossas companhias são eleitas por nós mesmos de acordo com as nossas escolhas, de acordo com o nosso padrão de equilíbrio ou de desequilíbrio. Se eu me encontro em condição de desequilíbrio, sem sombra de dúvida que irei atrair para próximo de mim espíritos em desequilíbrio, sejam espíritos encarnados ou desencarnados. Se eu me encontro em equilíbrio, sem sombra de dúvida que irei atrair para próximo de mim espíritos encarnados ou desencarnados no mesmo padrão vibratório. Não querendo dizer que quando me encontre em desequilíbrio, que eu estarei abandonado pelos espíritos equilibrados. Não, de forma alguma, eles estarão sempre atentos e com aquela disposição constante em auxiliar-me para que eu possa voltar ou readquirir, reconstruir o equilíbrio. E aí os espíritos amigos, na sequência, falam da seguinte maneira, que ou seja, aquela alma realmente elevada, ela é ou melhor, aquela que não é elevada, ela é sempre ansiosa. Aquele espírito em desequilíbrio, ele é sempre ansioso, tem sombria suscetibilidade e cheio de fel. A outra, ou seja, a alma equilibrada, toda mansidão, toda caridade. Então a alma que ainda não encontrou ou ainda não alcançou a esta condição de equilíbrio, ela é sempre ansiosa, ela está sempre sujeita a mudanças, ao passo que a outra, aquela que já se encontra, que já construiu o seu equilíbrio, ela é toda mansidão, ela é toda caridade. E aí na sequência nós encontramos da seguinte maneira: ai daquele que diz, nunca perdoarei. Sem sombra de dúvida que nós já falamos esta frase, já ouvimos várias vezes esta frase ser pronunciada, eu nunca perdoarei. E aí eles dizem, esse
esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. E ainda dizem: com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa a dos outros? Então, quando oramos o Pai Nosso, nós pedimos a Deus para que Deus perdoe os nossos pecados na mesma medida que nós perdoamos àqueles que nos prejudicaram. Com que direito eu peço a Deus para que perdoe os meus pecados, as minhas faltas, se eu não perdoo irmãos de jornada que estão aqui comigo, ombro a ombro, lado a lado, fazendo esta caminhada? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então aqui os espíritos amigos lembram aquela frase de Jesus, naquele diálogo de Jesus com Pedro, quando Pedro questionou a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão que me prejudicou? Até 7 vezes? Então o costume daquela época era perdoar até 3 vezes. Então Pedro, achando que estava sendo muito bonzinho, muito compassivo, muito benevolente, ele questionou a Jesus se seria até 7 vezes. E aí Jesus responde a Pedro: não, Pedro, não é apenas até 7 vezes, mas este perdão precisa ser praticado sem limite, até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, cada ofensa recebida, ou seja, uma prática de perdão, conforme que os espíritos amigos colocam, aquele perdão sem limites. E aí eles acrescentam da seguinte maneira: há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Que tipo de perdão você está praticando na sua vida? Que tipo de perdão eu estou praticando, se estou ou se estamos praticando na nossa vida? Então aqui eles nos falam que há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. Então aqui eles nos falam que existem estes dois tipos de perdão, que esta primeira, ela é grande, nobre, que perdoa sem nenhuma condição, mesmo que o outro não apresente nenhuma justificativa para a sua falta, mesmo que aquele que está perdoando esteja certo, não foi ele quem praticou nada de errado, ele tem certeza que foi o outro que errou contra ele, mas mesmo assim ele perdoa, porque é um ato de grandeza, é um ato de nobreza. Porque muitos de nós ainda nos comportamos ou falamos ou já ouvimos falar que perdoar é uma atitude de fraqueza, que perdão é para os fracos. Não, de forma alguma. É bem pelo contrário, conforme os espíritos amigos aqui nos esclarecem, perdoar é um ato de grandeza. Não é um ato de covardia, mas um ato de nobreza. Sem sombra de dúvida que não é uma fraqueza. Perdão verdadeiro é para os fortes. Não forte fisicamente, mas fortaleza espiritual. O perdão verdadeiro, ele só é praticado por almas nobres, por almas fortes. Então é por isso que eles nos chamam a atenção que é um ato de grandeza, é um ato de nobreza, verdadeiramente praticado por uma alma generosa, que perdoa sem pensamento oculto, que neste caso evita ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. E aí eles acrescentam que o outro tipo de perdão, a outra prática de perdão, que aqui eles classificam como sendo a segunda prática de perdão, é a em que o ofendido
o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Então, sem sombra de dúvida, que este tipo de perdão não podemos continuar praticando, porque isso não é perdão. Porque quando nós perdoamos, humilhando aquele que nos prejudicou, ou que nós achamos, ou que julgamos que nos prejudicou, isso não significa perdão. Quando nós perdoamos, impondo condições, impondo limites, quando nós perdoamos, colocando se, talvez, quem sabe, e assim sucessivamente, isso não é perdão. É por isso que eles colocam aqui que este tipo de perdão é um peso, é uma humilhação, que ao invés de acalmar aquele que está recebendo, vamos colocar entre aspas, recebendo o perdão, na verdade faz deixá-lo ainda mais irritado, mais desequilibrado. E aí eles acrescentam: se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência. Então, quando perdoamos desta forma, não estamos estendendo a mão com benevolência, mas com ostentação, nos colocando acima da condição em que se encontra aquele que julgamos estar perdoando, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Sem sombra de dúvida que isto não é um ato de generosidade, isto não é um ato de misericórdia. Conforme inicia esta mensagem nos falando acerca de misericórdia, ser misericordioso, perdoar verdadeiramente com aquela primeira condição de perdão, ou daquela maneira de perdão, como uma grandeza, como uma nobreza, é praticar o perdão de forma compassiva, de forma piedosa, de forma caridosa, de forma benevolente, de forma clemente, de forma verdadeiramente humana. É se colocar numa condição, conforme nós encontramos aqui no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item de número 3, é nos colocarmos naquela condição do verdadeiro homem de bem. Porque o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica. É aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Sem sombra de dúvida que praticar o perdão verdadeiro é para estas almas nobres que já alcançaram esta condição de verdadeiro homem no sentido genérico, homem de bem, mas nós precisamos, mesmo que ainda não pratiquemos o perdão puro, nós precisamos praticá-lo constantemente para aprendermos. E aí os espíritos amigos acrescentam dizendo que nessas circunstâncias é possível uma reconciliação sincera, ou melhor, nestas circunstâncias é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Então, quando eu perdoo desta forma, na segunda maneira de perdoar, colocando condições, humilhando aquele a quem eu julgo estar concedendo o perdão, sem sombra de dúvida que nessas circunstâncias é impossível estabelecer uma reconciliação verdadeira. Não há aí generosidade. Nesta segunda prática de perdão, não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre simpatia das pessoas imparciais. Então, sem sombra de dúvida, que é preciso que nos comportemos nesta condição de conciliadores,
de pacificadores, para que possamos realmente demonstrar um desinteresse verdadeiro, na prática uma verdadeira caridade, uma verdadeira grandeza de alma, granjeando amigos. Conforme nos diz o apóstolo Pedro, é preciso granjear amigos. E sobre esta prática de perdão, sobre essa necessidade de atitude, o espírito André Luiz, no livro que tem como título O Espírito da Verdade, onde vários espíritos, através de Chico Xavier, sob a coordenação de Emmanuel, fizeram um estudo acerca de vários itens do Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui no capítulo 10º, no capítulo 23 deste livro de Chico Xavier, em parceria com esses vários espíritos, o Espírito da Verdade, que é um estudo da codificação espírita, André Luiz nos fala da seguinte maneira, no capítulo 23, no reino da ação. Então aqui André Luiz nos chama a atenção que nós precisamos de atitude. Na atitude no bem. Então aqui ele nos fala da seguinte maneira: não condene, ajude ao outro, cultive serenidade, use os próprios recursos para fazer o bem, proceda com bondade, sem exibição de virtude. Seja qual for o problema, faça o melhor que puder para ajudar. Faça sempre o melhor que você puder para ajudar alguém. Não admita a supremacia do mal. Fuja de todo pensamento, palavra, atitude ou gesto que possam agravar as complicações de cada um ou as complicações de alguém. Ouça com paciência e fale amparando. Nós precisamos aprender essa chamada ciência da paz para ouvirmos com paciência e falarmos amparando. E ainda ele diz: recorde que você, amanhã talvez, esteja precisando também de auxílio, e em toda situação indesejável, mesmo que o próximo demonstre necessidade de reprimenda, observe, conforme a lição de Jesus, se você está em condições de atirar a primeira pedra. Então é por isso que precisamos constantemente agirmos com misericórdia, porque de misericórdia todos nós necessitamos. É por isso que André Luiz aqui nos chama a atenção: recorde que você amanhã pode ser aquele que esteja necessitando de perdão, de misericórdia, de benevolência. Então é por isso que Jesus nos chama a atenção sobre essa necessidade do perdão verdadeiro, de nos amarmos uns aos outros como verdadeiros irmãos. E caminhando para encerrar estas nossas singelas reflexões, buscamos, conforme havíamos dito no início, palavras de Emmanuel, no capítulo 25 do Livro da Esperança. Livro da Esperança, maravilhoso livro de Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, livro que é composto por 90 capítulos. 90 capítulos de estudo doutrinário, de estudo do Evangelho do Cristo, de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, neste capítulo 25, que tem como título Donativo da Alma, Emmanuel nos fala da seguinte maneira: reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Porque não adianta simplesmente nós refletirmos acerca das necessidades alheias e ficarmos de braços cruzados. Na medida do possível, de acordo com as nossas condições, as nossas capacidades, é preciso auxiliar incessantemente, mesmo que seja com uma prece, com uma boa vibração, mas é preciso refletir nas provações alheias e auxiliar incessantemente. E aí Emmanuel faz aqui alguns agradecimentos que nós precisamos
aprender também, fazer e refletir desta forma. Louvado, louvado para sempre o trabalho honesto com que te dispões a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. Então, louvado seja para sempre o trabalho honesto, o trabalho no bem, aquele trabalho destinado a minorar as dificuldades de alguém, ensinando a este alguém ou estas pessoas, estes irmãos de jornada, a encontrar a felicidade através do esforço próprio. Bendita a moeda que deixas escorregar nas mãos fatigadas que se constrangem a implorar o socorro público. Então bendita seja aquela moeda que nós deixamos escorregar da nossa mão para a mão daquele que está em maiores necessidades do que nós. E ainda ele diz, inesquecível a operação da beneficência com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança. Inesquecível a operação da beneficência, espalhar o bem constantemente, conforme nós encontramos na questão 886 de O Livro dos Espíritos, aquele conceito de caridade conforme entende, conforme praticou Jesus aqui na terra, aquela necessidade de benevolência para com todos, indulgência, nós precisamos praticar a indulgência em relação às faltas alheias e também o perdão das ofensas. Então, a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Neste caso, caridade que não necessita de recursos materiais, porque é uma caridade moral, a caridade praticada por Jesus e que é a mais difícil, mas não é impossível de ser praticada. Aqui nós encontramos a benevolência, e aí, na sequência, Emmanuel nos fala, abençoado o dia de serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Sem sombra de dúvida que é um dia muito abençoado, aquele que nós dedicamos gratuitamente para auxiliar aqueles que se encontram em necessidades maiores do que as nossas mesmas. E ainda Emmanuel acrescenta, enaltecido o devotamento que empregas na instrução aos viajores do mundo que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Sem sombra de dúvida que precisamos enaltecer o devotamento de todos aqueles que empregam o seu tempo na instrução de todos nós que aqui nos encontramos fazendo esta viagem pelo mundo, que ainda nos encontramos nos labirintos da ignorância, porque precisamos conhecer a verdade, conforme nos disse Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Todos nós precisamos nos libertar das trevas da ignorância. E Emmanuel ainda acrescenta, glorificado o conselho fraterno, com que te decides a mostrar o melhor caminho. Sem sombra de dúvida, todos aqueles que se dedicam a este trabalho de conselho fraterno, auxiliando para a escolha do melhor caminho, todos estes precisam ser glorificados. Santo o remédio com que alivias a dor. Inesquecível, diz Emmanuel, inesquecíveis todos os investimentos que realizes no Instituto Universal da Providência Divina. Você está realizando investimentos neste instituto? Porque, sem sombra de dúvida, este Instituto Universal da Providência Divina, ele jamais te trará prejuízos. Então é por isso que Emmanuel nos chama a atenção que são inesquecíveis todos os investimentos que nós realizamos ou que venhamos a realizar no Instituto Universal da Providência Divina. Todos nós precisamos aprender a realizar investimentos neste instituto quando entregarmos
a benefício dos outros, o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor agasalhante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de alimento. Tudo isto e muito mais são investimentos neste Instituto Universal da Providência Divina. O valor financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor agasalhante ou a peça de roupa, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de alimento. E aí Emmanuel continua para encerrar estas reflexões dizendo: não se esqueças que Jesus consignou por crédito sublime da alma, no reino de Deus, o simples copo de água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam, ou te esqueçam, te firam, ou te achincalham, porque a paciência, ou seja, a ciência da paz, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo, essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor, que jorra nas nascentes do sacrifício, que é formada pelo suor da humildade ou pelo pranto oculto do coração. Então aqui Emmanuel nos fala que o donativo verdadeiramente da alma são essas bênçãos do silêncio, da abnegação, do esquecimento do mal, do amor verdadeiro, aquele suor de humildade em benefício daqueles irmãos de jornada que se encontram a caminho e em caminho conosco aqui nesta jornada terrena. Que possamos refletir acerca disto, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela caridade que todos vocês praticaram neste momento em ouvir-me mais uma vez. Porque assim, mais uma vez, eu tive a belíssima oportunidade de ouvir estes ensinamentos e tenho certeza, como já havíamos dito, eu me encontro nesta condição de maior necessitado de todos. É por isso que estou constantemente falando acerca do Evangelho, constantemente ouvindo para internalizar estes ensinamentos e praticá-lo. Porque nós simplesmente nos tornarmos intelectuais do Evangelho. É preciso a prática. Conforme citamos lá no item 3 do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica, não é aquele que conhece, não é aquele intelectual dos ensinamentos mosaicos, do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, mas é aquele que pratica a lei de justiça, que é a lei mosaica, a lei de amor, que é a lei do Cristo, o Evangelho do Cristo, que é a doutrina espírita, que é a lei de caridade, a primeira, segunda e terceira revelações. Paz do Cristo esteja conosco sempre e muito obrigado. Até breve, meus irmãos e irmãs.